Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje eu converso com Carlos Grieco, CEO da Samap, uma companhia global de serviços financeiros com 4 milhões de micro e pequenos negócios no mundo. Eu converso também com Thalita Lacerda, CEO da Pet Love, um dos principais comércios eletrônicos para a saúde animal e que ainda este ano pode se transformar em um unicórnio, uma empresa que atinge $1 bilhão em valor de mercado. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. Ele comanda no Brasil uma companhia de serviços financeiros focada no microempreendedor. Nós vamos conversar neste bloco do Show Business com Carlos Grieco, CEO da Samap Brasil. Grieco, obrigado pela presença aqui no estúdio. E eu queria já iniciar a nossa conversa falando no universo de microempreendedores desse país, porque a companhia no mundo atende mais de 4 milhões de micro e pequenos negócios. Isso a gente está falando aí em mais de 36 mercados na Europa, nos Estados Unidos, na Oceania, na América Latina. Eu queria saber qual que é o tamanho do Brasil nos negócios globais da empresa. Claro, bom, primeiramente, Bruno e equipe do Show Business, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. O Brasil é extremamente relevante, né? A gente é um dos top 5 mercados no mundo dentro da Samap e é muito interessante porque nossa grande vocação é ajudar o pequeno empreendedor no mundo, né? Onde quer que a gente esteja. Essa é a nossa grande missão, fazer com que a vida dele ele possa ter sucesso fazendo o que ele ama, o que ele precisa. E a gente vê muita similaridade, apesar das diferenças culturais dos países, apesar das diferenças, né, de economias, mas tem uma coisa que une todos os micro e pequenos empreendedores do mundo inteiro. Não é fácil você ser micro e pequeno empreendedor. Seja no Reino Unido, seja no Brasil, seja na Alemanha, não é fácil. Não é fácil. A gente sabe, a gente conhece muito bem aqui na nossa casa, no Brasil, quais são as dificuldades. Não é, acho que o Brasil, a gente pode até bater um papo sobre isso, ele apresenta extra desafios que a gente está vencendo como país, mas ainda é muito desafiador. Mas ainda assim, o pequeno empreendedor, ele é sozinho, ele tem que contratar, ele tem que fazer o marketing, ele tem que comprar o estoque, ele tem que montar a loja dele, ele não tem muita grana. Então, são grandes desafios, ele tem que fazer um negócio dar certo, né? Porque ele depende daquilo. Então, as dores, muitas vezes, são semelhantes. Então, a gente acredita, né, que, e vem com muito sucesso, né, construindo esse caminho de ajudar esse pequeno empreendedor em vários países desse planeta. Agora, você está falando de similaridade entre o empreendedor e várias regiões do mundo. Eu fico imaginando num país como o Brasil, que tem vários Brasis dentro do Brasil. Existe muita diferença entre o microempreendedor em várias regiões? Olha, acho que a resposta, diretamente é que sim, viu, Bruno? Porque tem vocações de negócio. Se você pega, por exemplo, a região Nordeste, a gente percebe muitos microempreendedores que nascem em serviços e turismo. É uma vocação mais natural, ao passo que em São Paulo a gente vê muito mais serviços em comércio de rua. Mas eu acho que mesmo aqui, com essas diferenças, acho que é interessante também ver um outro tipo de maneira de segmentar esse mercado de microempreendedores. São aqueles que são lojas físicas, lojas digitais, são híbridos. E uma coisa que a gente observou muito nos pequenos empreendedores no Brasil é que eles não fazem uma coisa só, eles fazem de tudo, né? Então, não é incomum encontrar aquela pessoa que é motorista de aplicativo durante a semana e no fim de semana organiza festas ou faz comida para festas. Então, eles procuram fazer o que precisa ser feito para eles
conseguirem, né, crescer e ajudarem suas famílias. A gente recebeu há 2 semanas aqui no Show Business o presidente do iFood, o Diego Barreto, que falou isso que você falou também. Porque tem uma parcela, se não me engano, 1/3 dos entregadores que tem variadas atividades. Sim. E porque tem que pagar a conta no final do mês, porque tem que ter renda extra. Eu fico imaginando, eu queria que você definisse para a nossa audiência quem é o micro... O que você define do microempreendedor? Ele tem que faturar quanto para ser um microempreendedor? Tem menos do que microempreendedor? Tem o nano? Tem. Empreendedor? Tem o nano empreendedor. Bom, primeiro eu poderia usar uma definição quase que, né, legal. São os MEIs, né? São microempreendedores individuais, é uma categoria de negócio que fatura acho que o número, se não me engano, hoje está entre 80 e 90 mil reais por ano. Né? O nano empreendedor, muitas vezes ele faz bem menos do que isso, né? Porque justamente, às vezes a gente está ajudando esse nano empreendedor em alguma etapa que ele está fazendo de fim de semana. Então, por exemplo, o que é um nano empreendedor, uma nano empreendedora no Brasil? É uma senhora que faz bolinhos para vender de fim de semana. São aquelas, acho que é muito comum a gente ver na rua de manhã aquelas pessoas vendendo bolo e café aqui em frente em São Paulo, então não se fala, né? Pois é. São pessoas que esses são nano-empreendedores. Os microempreendedores e microempreendedoras, por exemplo, manicures, cabeleireiros, já começam, encanadores, começam até fazer parte dessa faixa de faturamento. E aí a gente pode até falar do pequeno empreendedor, né? Você tem o nano, o micro e o pequeno, que aí acho que tem uma mudança já acho que uma certa evolução que ele conseguiu conquistar, que ele já tem um ponto físico, ele eventualmente tomou uma decisão muito importante, que é contratar um funcionário, porque ele já começa a ter outros custos fixos, né? Mas ainda assim são pequenos e tem essa dificuldade que eu descrevi, que é fazer a gestão do negócio dele. Todos esses que você está relatando aqui para a gente, vocês atendem? Sim. Sim. A missão é focar, quando a gente olha para dentro de tudo que a gente desenvolve em produto e serviço para eles, essas são os 3 grandes segmentos, né? Se a gente for pensar depois que tem um médio empreendedor, esse a gente fala, olha, agora a gente não vai servi-lo. Vai ser o próximo passo? Eu não sei ainda, a gente pensa muito sobre isso, né? Só que tem uma coisa que a gente acredita muito como empresa: se você não tem foco, é muito difícil você fazer uma coisa de alta qualidade. E a gente determinou essa missão para a gente de ajudar o pequeno empreendedor. A gente vive por isso. E é um mercado muito grande. Vocês não querem ser um grande banco, então? A gente quer ser um banco talvez focado, nichado. A gente tem 2 grandes missões. A primeira missão é ser a maior marca de aceitação de cartão no mundo inteiro. Né? Então é muito ambiciosa. Muito ambiciosa. E a gente está evoluindo, acho que com isso estamos em 36 países hoje. E a segunda grande missão que a gente colocou para a gente é ser o maior banco de microempreendedores do mundo. Tá. Né? Então, a gente não quer ser um grande banco para grandes contas, mas a gente quer ser um grande banco para os pequenos empreendedores poderem ter o que eles precisam. Vocês estão no Brasil quantos anos? Há 12, 13? Já há 12 anos, né? 12 anos, isso. Tá. E teve uma evolução de vocês, porque vocês começaram como máquina, né, de pagamento. Sim. E hoje vocês já dão crédito para o pequeno empreendedor? E a gente desenvolveu um ecossistema inteiro, que inclusive com crédito. Essa história é muito interessante, porque acho que é sempre bom a gente lembrar de onde a gente veio, né? E talvez muitos de vocês devam lembrar essas primeiras maquininhas, né, que a gente trouxe para o Brasil e começou, porque a grande disrupção de tecnologia foi o pequeno empreendedor, ele era simplesmente ignorado pelas empresas de máquina de cartão, porque eles não davam dinheiro, né? E a gente entrou aqui e falou assim, nossa, essa pessoa, ela perdia vendas. Chegava alguém com cartão e ele perdia vendas. Então, nossa primeira maquininha de cartão, Bruno, foi aquela maquininha que encaixava no áudio do celular e vira e mexe dava problema. Né? Então, a gente já começou como uma startup aqui no Brasil. Então, a gente comprava borrachinha para não dar mau contato. E foi evoluindo. Aquilo só passava tarja magnética, lembra? Sim, claro. Aí depois evoluiu para ter muito mais segurança com o chip e a senha, né? E daí foi uma evolução contínua. Mas acho que o que foi muito importante foi apresentar para o microempreendedor e pequeno empreendedor do Brasil uma solução que era muito barata, né? E
abrir espaço para ele aumentar o faturamento. A gente via que ele aumentava o faturamento em 30%, 40% quando ele passava a aceitar cartão. Né? Isso foi a primeira grande onda. E outra coisa, eu imagino que nessa evolução teve um sucesso nacional que apareceu no Brasil, né? Que é o Pix. Uhum. O Pix, ele evidentemente ajudou muito o negócio, o microempreendedor, né? O empreendedor brasileiro. Ele é um concorrente de vocês? Ele é um rival de vocês? Não, ele é um produto nosso também. Né? Então, a gente abraça o Pix, assim como a gente abraça vários métodos de pagamento. A gente vê, hoje, como ecossistema, né? A gente tem 3 grandes frentes. Um é ajudar o pequeno empreendedor a aceitar pagamento. O outro é gerenciar o dinheiro dele, né? Então, com ofertas de ter um banco para ele, ter crédito. E a terceira é gerenciar o negócio dele. Então, o Pix encaixa, de novo, nessa primeira grande frente, que é ajudar o pequeno empreendedor a poder aceitar pagamentos da forma que ela existir, né? E se você for ver, são as grandes ondas muito importantes que o Brasil teve, né? Acho que a primeira foi, acho que o papel do Banco Central, inclusive, foi muito importante para isso, de possibilitar uma descentralização, né, das empresas de serviços financeiros, que antes eram muito concentradas em grandes bancos. Aumentou demais a concorrência, o que é incrível e muito bom para nós consumidores como um todo. E a maneira como a gente entrou, né, nessa primeira onda foi democratizando a maneira de aceitar pagamentos digitais, com a maquininha, com as pequenas maquininhas, né? E o Pix, acho que ele configurou uma segunda onda, né, que é deixar, acho que expandir ainda mais a maneira de o pequeno empreendedor se digitalizar, né? Então, também ele não precisa só da maquininha, ele não precisa só da maquininha, ele também tem a opção de aceitar o Pix, que a gente já vê hoje onipresente ali, né? Ô Grico, você como comandante, CEO de uma companhia que tem essa meta aí ousada de ser a maior instituição financeira para o microempreendedor, qual é a história mais extraordinária que você se deparou do micro ou do nano empreendedor brasileiro? Boa pergunta. Você anda muito por aí, sai do escritório aqui de São Paulo e vai ver, por exemplo, você citou o Nordeste. Né? E eu estava tentando recuperar algumas histórias. Assim, acho que tem uma história que me move muito. E eu contei ela. Eu conto sempre quando tem novas pessoas se juntando à companhia, eu conto essa história porque ela me marcou, né? A família da minha esposa é de Santos, então a gente estava em Santos curtindo a praia no fim de semana. Meu filho viu o moço do milho, né? E foi correndo ali chamar o moço do milho. E eu, por definição, sempre falo, não ando com o dinheiro no bolso, né? Eu falo, se a gente aceita pagamentos digitais, eu acredito nisso. E eu fui pagar o senhor depois que ele deu o milho para o meu filho. E ele falou naquela época, eu não aceito, era até um pouco antes do Pix, eu não aceito cartão. Eu falei, mas como assim você não aceita cartão? Eu falei assim, mas eu posso te fazer, na época, um DOC, né? Ele falou, não tenho conta em banco. Mas como assim eu não tenho conta em banco? Não, na verdade eu tinha, mas toda vez que eu passava na roleta do banco eu era barrado. Né? E isso mostra, e assim, acho que super, assim, primeiro eu fiquei super emocionado porque ele era, né, de estar passando por isso e eu sabia que muitos outros empreendedores passam por isso, né? Então, o nível de dificuldade que aquela pessoa tem para conseguir o mínimo, para conseguir fazer o negócio delas é muito difícil. E o mercado ainda não... Acho que a gente está em processo de democratizar o acesso. Eles ainda sofrem o mesmo desafio de entrar no banco, né? Então, essa para mim é uma história muito marcante que ela nos move, né, e me move muito para cada vez mais estar mais focado no pequeno empreendedor e ajudá-lo da maneira que for. Acho que uma consequência disso é que a gente se determinou a ter um dos melhores, se não o melhor serviço de atendimento de pequeno empreendedor, porque por que ele precisa ter muito dinheiro para eu tratá-lo muito bem? Ele pode ser o nano empreendedor, ele pode passar R$500 comigo ou R$1 comigo com a gente por mês, mas eu devo dar um serviço de primeira para ele. Então, essa história é uma história para mim muito marcante, mas que inspira, por exemplo, esse tipo de decisão que a gente é firme nela de manter sem deteriorar nenhum tipo de serviço. Esse serviço de atendimento, que é basicamente falar com o microempreendedor, falar com esses empreendedores brasileiros, é algo recente?
Não, acho que isso começou desde o começo. Né? Tá. Esse diálogo que você tem, né, que a sua equipe tem diariamente com esses nano, micro, enfim, com esses empreendedores brasileiros, qual que é a maior demanda deles? O que eles falam para vocês? Sim, então acho que tem várias coisas importantes aqui, né? Dentro das dificuldades de tocar um negócio, acho que crédito é uma coisa muito importante dentro das necessidades deles, né? Então, eles querem crescer, querem expandir e muitas vezes a gente nota que isso ele não consegue crescer justamente porque não tem uma oferta, ou não tem uma oferta ou não tem uma oferta justa. Então, pensando nisso, nesse exemplo, por exemplo, a gente fez duas coisas, né? Uma, criar linhas de crédito para pequenos e microempreendedores, né? Que sejam muito fáceis dele entender, assimilar, né? E conseguir pagar, porque é muito importante, quando ele constrói esse crédito com a gente, esse histórico, a gente consegue emprestar mais e mais para que ele já entendeu a disciplina. E uma segunda coisa que reflete essa necessidade, né, de rápida de dinheiro, chegou num produto muito importante que acho que todo mundo aderiu e acho que é um sucesso, que é o pagamento na hora. Então hoje, se a gente for rebobinar, né, quando ele recebia um pagamento na maquininha de cartão, eu tinha que esperar 30 dias para receber. A gente foi uma das primeiras empresas, se não a primeira empresa a oferecer o pagamento em um dia, né? E hoje a gente oferece na hora. Então, ou seja, quando ele vende em cartão parcelado até em 12 vezes, ele pode receber isso na hora e está na conta dele. Isso é muito importante, muitas vezes ele usa isso para ou pagar uma conta, ou para completar o estoque, enfim. Então, acho que essa é uma primeira grande necessidade e super importante do pequeno empreendedor. Agora, você está falando muito de crédito, né? Como é que está a inadimplência? Olha, a gente teve um momento muito, acho que... Onde que a inadimplência começa a aparecer são grandes movimentos do Brasil, né? Então, a gente viu desde, se eu não me engano, 2021, 2022 até em diante de 2024, uma subida dos juros muito importantes para a gente fazer ajustes macroeconômicos no Brasil. Só que com isso aumentou o custo do crédito. Ao aumentar o custo do crédito, muita gente não estava se programando para isso. Então foi uma época muito importante onde a gente viu um aumento na inadimplência. Recentemente ela tem se estabilizado porque tudo se ajustou, né? Então os programas de crédito se ajustaram à realidade recente e as famílias também e as pessoas que tomam crédito também se ajustaram a essa nova realidade. Mas nessas grandes inflexões é quando a gente observa movimentos de inadimplências mais severos. Eu achei de ver agora algo bem sob controle. Ô Grieco, eu gostaria de chamar a atenção agora para a sua trajetória profissional. Uhum. Você não é economista, né? Porque você tem falado muito de economia, lida com uma instituição. Vocês se definem como uma fintech? Uma fintech. É uma fintech. É uma fintech, né? A fintech é a definição, uma empresa de serviços financeiros com tecnologia, né? E a gente cresceu em cima de tecnologia e essa é a nossa vocação. Qual que é a sua formação? Olha, eu sou engenheiro químico. Bem distante, né? Acho que influência do meu pai, né? Minha mãe é médica, meu pai é engenheiro químico. Estava entre os dois, são duas grandes inspirações para mim. Acabei indo para o mundo das exatas, acho que é o mundo que eu gosto, o mundo que eu me apaixono. E aí, depois, eu me apaixonei também por negócios, marketing. Acho que é um caminho muito fascinante, né? E você tem uma outra paixão aqui, que a nossa audiência ainda não sabe, que é pelo esporte, né? Sim. Você tem vários, você já fez canoagem, você hoje pilota carros como é que posso definir? Carros... De turismo. É uma categoria turismo. Mas você compete também? Eu compito no Campeonato Paulista de turismo. Como é que o esporte te ajuda a ser CEO diariamente de uma fintech? Muito interessante. Eu passei por essa reflexão recentemente. Acho que tem dois aspectos que me ajudam bastante, Bruno, aqui. Primeiro, acho que quando eu tinha entre 25 e 35 anos, né, hoje eu tenho 45, eu fazia muita corrida de aventura, né, que era realmente navegar com canoagem, bicicleta, um Ironman de aventura no meio do mato, né, no fundo, para cobrir grandes distâncias, né, ali. Acho que
isso me ensinou duas grandes coisas. Muita resiliência, porque são provas difíceis, você tem que ter a paciência, né? Então, se controlar em momentos difíceis. E são provas que você não fazia sozinho, você fazia em equipe. Então, você não depende só de você, você depende de mais gente para você conquistar algo. Pode parecer meio clichê, né, esse negócio de trabalho aqui, mas não é. Porque realmente esse é o nosso dia a dia e você ter pessoas que você confia, naquele caso, praticamente a vida, né? E é muito importante para o dia de hoje, né? Ou seja, você precisa ter pessoas que você confia que vão levar o negócio adiante. Precisa ter resiliência, porque você tem momentos bons, momentos ruins, momentos que você precisa ter uma conversa dura, momentos de tranquilidade. E acho que isso me ensinou. E acho que recentemente, acho que também com pilotagem, a reflexão, quando eu comecei a fazer isso, era algo que eu achava que era você ter garra, né? E na verdade não é garra, é um esporte extremamente mental. Então qualquer desvio de pensamento, você errou e perdeu tempo ou eventualmente saiu fora da pista. Então o nível de concentração, o nível de planejamento, o nível de... a meditação passa a ser um processo que eu faço, né, para me concentrar ali. É algo que eu trouxe também para o meu dia a dia. Você me contou em uma outra oportunidade que você preza muito pela transparência com os seus funcionários. Sim. Isso você diz desde a transparência que você tem com metas da empresa, sim, com o propósito da empresa. E eu lembro que você até chegou a comentar que você chegou a pensar, inclusive, em revelar os salários de todas as centenas de profissionais que trabalham com você. É isso mesmo? Por que você não revelou o salário de todo mundo? Eu acho que acho que a gente pensa, acho que a gente sempre pensa, essa é a única coisa que a gente não faz, para falar a verdade, né? E de fato, acho que o ponto transparência é algo que a gente pratica dentro e fora, seja com as pessoas, a gente chama de SAMAPers, né, os colaboradores da SAMAP, como também com os nossos clientes, e é um princípio que a gente vive, porque acho que nada melhor do que dormir, pôr a cabeça no travesseiro e estar tranquilo. E quando você tem a transparência, você tem conversas muito duras às vezes, né? Mas você tem de uma maneira de um conflito positivo. Você sabe que tem uma boa intenção vindo, porque se a gente se apoia em transparência, né, a gente sabe que está vindo do outro lado de uma maneira positiva. Então, exemplos que a gente tem com clientes, por exemplo, a gente fez uma campanha uma vez que se o cliente encontrasse um asterisco no nosso site, a gente dava uma maquininha gratuita. A gente falou, não, se a gente é transparente, não pode ter asterisco. Acharam um monte, a gente tirou todos. A gente fez justamente para achar, né? Para garantir que... E hoje a gente não pode... A gente tem uma filosofia nossa que a gente não pode ter asterisco com o nosso cliente. A gente fala na lata, às vezes o cliente vai decidir não vir com a gente, mas a gente tem essa transparência. Você já vira e mexe, eu imagino que você mesmo entrou em site, você vê lá asterisco 1, asterisco 2, asterisco 3, asterisco 4, e tá tudo lá. E com os funcionários, com os nossos SAMAPers, né, os colaboradores, a gente precisa ter conversa difícil às vezes, né? E como esse é um valor vivido, isso deixa o nosso dia a dia menos político. Acho que a palavra com menos politicagem, muito menos, né? Com menos papas nas línguas, porque as pessoas vão falar direto para você o que estão achando. Isso é positivo porque a gente gosta de ter conflitos positivos, construtivos, né? E o que eu passei por várias outras empresas antes e observei que era algo que a gente não quer manter aqui dentro. Porque isso, no fundo, criava silos, criava interesses. Uma pessoa, para priorizar o seu próprio bônus, não fazia uma coisa para outra área. Então, a gente percebe que esse é um ponto fundamental para ser vivido lá dentro. Você está falando de propósito e eu vi que o que vocês se definem, né, um propósito de vocês é empoderar o empreendedor brasileiro. O que significa isso? Como empoderar o empreendedor brasileiro, Grieco? Acho que empoderar o empreendedor é primeiro dar dignidade, ajudar a dar dignidade, fazer parte dessa jornada de quem está ajudando ele a vencer no Brasil, né? Acho que vira e mexe, a gente olha em rankings de dificuldade de fazer negócios, o Brasil sempre aparece lá infelizmente, lá no finzinho da lista, né?
E isso é muito ruim, isso é muito difícil, né? Eu já fui empreendedor também, acho que passei bastante tempo vivenciando o quão difícil é você construir um negócio no Brasil. Então, empoderar é você dar dignidade, escolher alguns caminhos, né? A gente não pode fazer tudo, mas quando diz respeito a pagamentos, com diz respeito a gerenciar o dinheiro dele e ajudar ele a gerenciar o negócio dele, é você oferecer o melhor que você pode, né? Então, a maneira como a gente optou por fazer isso, muitas vezes você não dá o melhor serviço porque tua estrutura não está pronta para isso. A gente construiu uma estrutura na Samap muito baseada em tecnologia, assim, 100% baseada em tecnologia, de modo que a gente consiga ser efetivo em custo, porque é importante, né, você conseguir servir a um custo plausível, mas com altíssimo nível de serviço. Então, eu acho que da sua pergunta, dignidade é o poder um cliente que está no interior do Tocantins, que fatura muito pouco, e tudo bem, né, com a gente, mas a gente poder atender e não ter tempo para desligar, ter uma conversa com ele, ajudar no negócio dele, né, e dar o tempo que ele precisa para resolver essa dúvida. Porque às vezes é uma pessoa que não é uma pessoa que está acostumada com tecnologia, está fazendo ali a configuração pela primeira vez, e ela precisa de tempo, e a gente dá esse tempo. Eu vou trazer uma pergunta extremamente complexa e eu vou pedir uma resposta muito simples e curta. Vamos lá. O que é desafiador, muito. Grieco. Como é que se melhora esse ranking que você citou do ambiente de negócio para o empreendedor brasileiro? Certo. Eu acho que a velocidade de você abrir uma empresa e fechar uma empresa precisa ser reduzida, né? Acho que a gente melhorou muito nisso, em abrir uma empresa. A tributação no Brasil é algo ainda muito complexo. As cadeias logísticas são complexas, né? E isso encarece demais a competitividade dele, faz com que os grandes varejistas, sejam eles online ou offline, tenham uma vantagem muito grande para o pequeno empreendedor poder sobreviver. Então, eu acho que tem uma questão de infraestrutura, uma questão tributária, uma questão de facilidade de fazer negócio que precisa ser olhada com... A gente precisa avançar muito nelas. Bom, você que lida com os empreendedores brasileiros, sobretudo os pequenos empreendedores brasileiros, que é uma massa de gente que trabalha diariamente ali pelo seu sustento, eu vou fazer a pergunta que eu faço para todos os nossos convidados aqui no Show Business. Quem são as suas referências no mundo dos negócios e na vida? Pode ser só uma ou pode ter mais de uma referência, Grieco. Muito bom. Olha, no mundo dos negócios, eu vejo muito, acho que varejistas como a Amazon, e representada, né, o fundador, o Jeff Bezos, como um famoso trendsetter, né? Ele cria várias tendências de gestão, né? Então, por exemplo, uma tendência de gestão que a gente utiliza muito dentro da Samap é como a gente se comunica internamente. A gente praticamente elimina o PowerPoint e escreve narrativas, textos, porque você obriga as pessoas a serem muito diretas, precisas para comunicarem o que querem, né? Então, isso a gente tem feito de maneira com muito sucesso e é uma inspiração. Fim do PowerPoint, então. O fim do PowerPoint, acho que está no caminho do fim, porque ele é muito bom para quando você quer ilustrar com fotos, mas quando você quer comunicar ideias, é menos. Então, essa é uma inspiração de negócios muito forte e... Jeff Bezos, tem mais alguém? Acho que pessoal são meus pais. Seus pais. Eu acho que são meus pais. Eu acho que o espírito de lutar e construir uma família em ambiente adverso, com toda a história de imigrar e virem de famílias muito simples, é muito legal. São eles. São eles. Nós conversamos neste bloco do Show Business com Carlos Grieco, CEO da Samap Brasil. Obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. Obrigado. E olha, o Show Business faz uma breve pausa e volta em instantes.